Amados, existe uma história de missões que muito impactou a minha vida quando eu comecei a lidar com missões. E uma delas foi um filme. Depois, esse filme foi, na verdade, um retrato, uma reprodução de um livro, de algo que aconteceu no campo missionário. 2 missionários saíram dos Estados Unidos e foram para Papua Nova Guiné. E lá, naquele lugar, encontraram uma tribo muito rudimentar, muito rústica mesmo. Não tinha praticamente nenhum tipo de desenvolvimento. Inclusive, suas ferramentas eram ferramentas feitas de pedra, machado de pedra. Não tinham passado, como se a gente pode dizer, pela idade do bronze, pela idade do ferro. Não conheciam esses tipos de materiais. Então, quando os missionários chegaram a este lugar, em que nada conheciam deste povo e nem sabiam sua língua, eles fizeram um tipo de apresentação através daquilo que eles podiam dar e oferecer como ajuda, prontificar para ajudar aquela tribo. Só que eles não sabiam o contexto dessa tribo e o que acontecia no meio dessa tribo e todas as outras tribos que estavam em volta dessa tribo. Então eles passaram por meses com eles. E eles gostaram demais do missionário, sabe por quê? Porque o trabalho deles se tornou extremamente fácil. Eles tinham um machado de pedra, agora tinham um machado de ferro. Eles tinham faca de pedra e agora eles tinham uma faca de ferro. Eles não tinham um serrote e agora tinham um serrote. Então eles começaram a trabalhar dentro da própria mata e fazer os seus instrumentos que eles precisavam fazer, ou trabalhar com muito mais agilidade, com muito mais facilidade e com desenvolvimento. Então eles se alegraram demais com a vida dos missionários, embora eles não soubessem dizer nem falar o que a língua desse povo. Eles se comunicaram com poucas palavras e poucos gestos, mas com muitas ações. Fato é que então eles caíram na graça deste povo. Só que este povo não era só nessa região, havia uma outra tribo e a outra tribo era hostil a este povo. E então, só que eles não sabiam desse fato. E quando passaram-se os meses, eles começaram a identificar exatamente a língua daquele povo e começaram a falar. E então eles marcaram um dia para pregar o Evangelho e eles pregaram o Evangelho. Só que como eles não conheciam a cultura daquele povo, então eles começaram a pregar toda a história do Evangelho. E quando chegaram na parte em que Cristo foi traído por Judas Iscariotes, o povo se alegrou demais, porque na cultura daquele povo, o traidor era a coisa mais exaltada que podia existir. Então eles entenderam que Judas era o grande salvador, e não Cristo, o derrotado, que foi traído e crucificado. E não nada que os missionários pudessem dizer mudava o coração deles. Então eles se alegraram e os missionários desesperaram. Mas não foi para isso que eu falei, não foi para isso. Não, vocês entenderam errado. E por mais que eles diziam isso, a cultura daquele povo dizia: o traidor é a coisa mais exaltada na nossa cultura. Então ele é o Deus verdadeiro. Percebendo que eles não tinham mais argumento, eles se calaram, os missionários, e continuaram só fazendo o quê? Orando a Deus. Orando para que Deus pudesse intervir e fazer com que eles entendessem quem é verdadeiramente a verdade de Deus e quem era o Cristo pelo qual ele foi traído. O tempo se passou e diz a história verdadeiramente que levantou-se uma guerra entre as tribos. E a guerra foi devastadora. Era muita morte, era muita carnificina, e os missionários só vendo isso, eles não podiam fazer nada. E era morte de um lado, morte do outro, todo o tempo era guerra, 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 guerra. Então eles chegaram com a tribo e disseram assim mesmo: se vocês não pararem com essa guerra, nós tiraremos todos os nossos materiais e iremos embora daqui. Quando eles disseram isso, então os homens ficaram pensando assim: não, a gente não pode perder isso. Isso trouxe um desenvolvimento enorme para a gente. Não, a gente não vai perder isso. Vocês que sabem, vocês dão um jeito de parar com essa guerra. Porque se vocês não pararem, nós tomaremos todos os nossos equipamentos que trouxemos para cá e deixaremos essa cidade, deixaremos a tribo de vocês e iríamos para longe. Percebendo que o negócio era extremamente sério e eles iriam perder demais, então sabe o que eles fizeram? Foram até com a tribo e marcaram uma reunião e um tratado de paz. E o tratado de paz se fazia da seguinte forma: eles estabeleceram a paz entre os dois e fizeram o seguinte: o filho daquele chefe era entregue para o filho do outro chefe, aliás, para o pai do outro chefe, para o outro chefe. E o filho daquele chefe era entregue para essa tribo cuidar. E enquanto esses dois estiverem vivos, a paz estaria selada entre eles.
E assim foi, estabeleceram a paz, eles fizeram, então eles trocaram os filhos, a outra tribo cuidou daquele filho e essa tribo cuidou desse filho. Quando eles viram isso, eles viram a oportunidade do Evangelho, dizendo exatamente foi isso que Deus fez. Ele entregou o seu próprio filho para que nós tivéssemos paz com Deus. E então aquela tribo abriu seu entendimento pelo Espírito para entender a salvação em Cristo Jesus e o perdão dos pecados que Deus estava dando para eles, que de outra forma eles seriam destruídos como toda a humanidade, se Cristo não fosse entregue para nós, para morrer pelos nossos pecados. Nessa noite o apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso aqui. Ele explicou a respeito de todo o contexto da vida e do plano eterno de Deus de salvar o homem. E não mente de salvar, mas havia um grande mistério. Ele tinha que unir judeus e gentios em um só corpo. E esses judeus e gentios unidos em um só corpo, cultuando a Deus, seria a igreja de Deus para proclamar gerações futuras que Deus, o soberano, o grande e glorioso seu caráter, ele é expresso pela vida de comunhão da igreja. Pela vida de gente de todas as formas, de todos os tipos e com todos os tipos de pecados, reunidos e perdoados, lavados e redimidos, curados por Deus, e agora apresentam diante de Deus um louvor que é sem precedente, que anjos e demônios olham para a igreja e dizem: que Deus é esse? Que glorioso Deus é esse? Que magnífico Deus é esse que consegue fazer de homens totalmente distantes, e muitos deles inimigos uns com os outros, andarem de mãos dadas uns com os outros em verdadeiro amor. Essa glória Deus derramou sobre a vida da igreja e deveria anunciar a glória de Deus, um Deus rico em misericórdia que deveria ser manifesto através dos atos dessa igreja, uma igreja verdadeiramente compromissada e unida com seu irmão. Quando o apóstolo Paulo exprime isso e escreve isso desde o capítulo 1, capítulo 2 e entra no capítulo 3, antes dele entrar em sua oração, que já inicia no capítulo de número 3, no verso 1, ele para recapitular esse poder, essa maravilha de ter tanta gente diferente unida em uma só igreja para adorar o verdadeiro Deus e expressar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E depois que ele encerra isso e diz que ele é um prisioneiro de Cristo, porque ele prega esse evangelho a judeus e gentios, especificamente aos gentios, dizendo que esses gentios fazem parte da herança de Deus, são propriedade de Deus, tal qual um judeu que acredita em Jesus, tendo os mesmos privilégios. Então ele diz no verso número 13 que não era para que os gentios, no caso o povo de Éfeso, ficasse triste porque ele estava preso em Roma, porque pregou aos gentios, dizendo que os gentios também são povo de Deus em Cristo Jesus e têm os mesmos privilégios de um judeu que acredita em Cristo. Paulo é preso por isso, então os efésios talvez ficassem se sentindo desanimados e disse: olha, o nosso pastor foi preso. E o apóstolo Paulo disse: não desanime, vocês são, porque eu sou a glória de vocês. A glória de vocês porque alguém se prontificou a pregar esse evangelho, não se recusou a pregar a vocês gentios, pelo contrário, foi até lá e pregou. Então eu sou a glória de vocês. É por causa de eu ter pregado é que vocês receberam o perdão dos pecados, é porque vocês acreditaram em Cristo, é porque vocês receberam a reconciliação, é porque vocês receberam a filiação, é porque o Espírito está sobre vocês, porque eu preguei. E então, depois dele falar sobre isso, tudo isso, ele agora realmente entra em oração. Então ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família, tanto no céu como sobre a terra. E a pergunta que a gente já respondeu é: que causa faz, ou que causa levou o apóstolo Paulo a orar e colocar-se de joelhos diante de Deus? E é a causa exatamente dessa propagação da fé, dele não abaixar e não somente pregar para judeus, mas se voltar para os gentios, porque isso foi uma designação de Deus. E essa pregação aos gentios não era para que ele dissesse: é apenas mais um povo sendo incorporado. Não, eles têm os mesmos privilégios de todo e qualquer judeu que vai acreditar em Cristo Jesus. Eles são um só povo. E aqui a gente começa a entender algumas coisas que esse mistério traz para nós, e é extremamente relevante, e que leva o apóstolo Paulo realmente a dobrar os seus joelhos e orar a Deus.
Porque não é somente um evangelho falado, é um evangelho vivido. É um evangelho que chega às suas últimas consequências, ao ponto dele próprio colocar a sua vida em risco para pregar uma verdade que nem era do seu próprio povo. Os gentios, Paulo é judeu, e ele sabe, e ele queria, como a gente já tem falado, que no capítulo 9 de Romanos até o capítulo de número 11, o coração do apóstolo Paulo era que visse toda a sua nação voltando para Deus, se entregando a Deus, caminhando com Cristo. Mas essa nação não acreditou, pelo contrário, rejeitou o Cristo e tem rejeitado sua mensagem. E então o apóstolo Paulo, ele sente extremamente um desprazer, uma tristeza profunda no seu coração, em saber que os seus pares, os seus irmãos compatriotas, não vivem na mesma fé dele. Mas nem por isso ele abre o seu coração em desespero. Pelo contrário, ele se vira para ir e pregar aos gentios, para que então os judeus, ao verem o novo nascimento dos gentios, verem esse povo adorando a Deus, em espírito e em verdade, então os judeus olhassem com inveja e se voltassem para Deus para ter as mesmas bênçãos que todo gentio está recebendo em Cristo Jesus. E essas bênçãos é toda sorte de bênção. Então, amados, existe uma coisa que é importante para nós. A primeira coisa que é tão importante para nós é que quando o apóstolo Paulo ele dobra os seus joelhos, ele não é uma coisa comum, irmão. Talvez para nós, não sei, pelo menos na igreja onde eu cresci, onde o Deus me trouxe a vida, era muito comum a gente orar de joelhos. A gente nunca orava sem ser de joelhos. Dificilmente a gente fazia uma oração de pé. Igrejas pentecostais têm muito essa característica de dobrar os seus joelhos e orarem. Dificilmente eu vi numa igreja presbiteriana alguém dobrar os seus joelhos e orar. Dificilmente. Isso é uma ressalva um pouco estranha e que não deveria ser algo tão difícil para a gente dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Porque nós não estamos dobrando nossos joelhos a homem algum, mas ao Deus Todo-Poderoso. Mas se a gente começar a olhar nas Escrituras Sagradas, e o nosso exemplo máximo é o Cristo, a gente começa a pensar qual seria a postura de Cristo em suas orações? Sua postura corporal. Eu não estou falando da postura do coração de Cristo, que excede qualquer tipo de especulação à nossa vida. Ele é perfeito, ele é ser, e sendo ele perfeito, a pergunta que a gente faz é: o que levou Cristo a dobrar os joelhos? Ou o Cristo dobrou os seus joelhos? De que maneira Jesus orou? Qual foi a postura corporal de Cristo quando entrava diante de Deus? E quando eu comecei a pesquisar nisso, eu nunca lembrei de nenhum versículo que Jesus dobrou seus joelhos. Então eu comecei a procurar mesmo. E sabe o que eu descobri? Que a maioria de todas as orações de Cristo ele se fez de pé. Algumas delas ele fez sentado, e outras ele fez até deitado. Quando ele vai para ressuscitar Lázaro, ele está de pé. Quando ele está no sermão da montanha e orando, a Bíblia declara que ele está no pé da montanha. Provavelmente ele se colocou de pé para que a sua voz chegasse a maiores lonjuras e chegasse ao todo o povo. Então ele se colocou de pé e orou. Quando ele estava na ceia, a Bíblia declara, reclinando sobre a ceia, ele partiu o pão. Ou seja, Jesus estava reclinado à mesa ou sentado à mesa. O fato é que, como naquele tempo as pessoas se reclinavam para comer, então quando Jesus partiu o pão e instituiu a ceia e deu graças a Deus, ele estava deitado. A Bíblia só menciona 2 únicas vezes que Jesus dobrou seus joelhos. Só 2 vezes. Nenhuma vez mais. Isso não significa dizer que Jesus não tenha passado, como a gente sabe, Jesus às vezes subia numa montanha e passava a noite inteira orando. Mas a Bíblia não relatou a forma como ele estava orando. A gente pode supor, mas Jesus deve ter dobrado os joelhos. Pode. Mas pode estar orando em pé, podia estar sentado, ou talvez deitado, olhando para cima, para os céus, porque isso era uma tônica. Jesus sempre levantava os olhos, erguia os olhos aos céus e falava ao Pai. Isso é uma tônica de todo o povo judeu. Ele nunca fecha os olhos para orar. Nunca fecha os olhos.
A ideia de fecharmos os olhos como igreja ocidental é uma ideia grega, não é uma ideia judaica, não é uma ideia que vem das Escrituras, porque todos aqueles que dobraram os seus joelhos para orar, ou levantaram sua voz, sempre levantavam os olhos aos céus e oravam ao Pai. Por quê? Porque eles acreditavam que Deus tinha que olhar para nós. Deus nos via e nós precisávamos ver o Senhor. Pela fé, mas tinha que ver. Não teria que os olhos fechados, mas de olhos abertos, como diz o próprio Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. E serão os meus próprios olhos que o verão. E eu verei face a face. O que eu quero dizer com vocês é que a nossa postura de oração, ou em termos de nós dobrarmos ou não o nosso joelho, importa nas Sagradas Escrituras. E importa muito nas Sagradas Escrituras. E talvez a gente não tenha a dimensão correta porque a gente tem que dobrar esses joelhos. Só que quando a Bíblia diz que apenas umas 2 únicas vezes Jesus ora de joelhos, a gente tem que começar a pensar de si. Por quê? O que faz o Filho de Deus dobrar os seus joelhos? Qual é a razão que faz com que o Filho de Deus se dobre e ore ao Pai de joelhos? Isso é, se você tem curiosidade de saber quais são os seus 2 momentos, é no Getsemane. É quando Jesus está dando a sua vida, entregando a sua vida ao Pai e pedindo ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita conforme a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. São essas 2 únicas vezes que Jesus dobra os joelhos e ora na sua angústia. E é em angústia, irmão, quando Cristo dobra o joelho, Ele está numa profunda angústia de sua alma e Ele dobra o joelho para que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, possa conceder um plano, sequer plano que pudesse mudar essa história e Ele não tivesse que acontecer uma única coisa com Ele: se separar de Deus. Porque isso em toda a eternidade nunca aconteceu. O Deus Filho se separar do Deus Pai nunca aconteceu, mas agora estava sendo proposto para o Cristo ali, aquela hora, é agora ou nunca. Você vai aceitar se separar de mim? Vai aceitar a morte? E o Cristo, ele começou a se angustiar, porque ele não tem medo da cruz, ele tem medo de se separar do Pai. Isso é a dor de Cristo, não é a dor da cruz, irmão. A cruz é pequena para Cristo. A cruz é medíocre para Cristo. O medo dele era se separar do bem maior dele, que é o seu Pai. Esse é o medo de Cristo. Ele não sabe como enfrentar esse medo. Ele não tem ideia, porque isso nunca aconteceu com ele. Ele não se preocupa se o seu corpo vai se deslacerar. Ele não se preocupa se seu corpo ou seu rosto vai ficar desfigurado. Ele não se preocupa. O que ele se preocupa é: o Pai vai se separar de mim. E é nessa hora que ele dobra os joelhos em angústia e diz: passa de mim, livra-me, se possível passa de mim este cálice, não deixa eu beber este cálice, Pai. E a Bíblia declara que Deus ouviu ele, Deus entendeu ele, compreendeu ele, aceitou sua oração, mas disse: é impossível esses homens serem salvos, reatar, se reconciliar comigo e uns com os outros, se tu não morrer, se tu não te separar de mim. Se você se separar de mim, eu me reconcilio com eles, e eles vão se reconciliar uns com os outros. Mas se você não se separar de mim, isso será impossível. E a Bíblia declara que o Cristo disse: seja feita a tua vontade. Então ele parte. Eu quero nessa noite deixar isso bem claro na cabeça de vocês. Cristo não comprou indivíduos, Ele comprou uma igreja. Cristo não comprou indivíduos, Ele comprou um corpo. Um corpo sacerdotal santo, puro, perfeito, imaculado. Ele não comprou A, B, C. Não, Ele comprou um grupo.
em que cada um desses são membros de um único corpo, não são separados, é um membro, é uma igreja com a qual ele comprou e derramou e vai se casar com esta igreja. Ele não se comprou com indivíduos. Cristo não vai se casar comigo, ele não vai se casar com você, não, ele vai se casar com a igreja, um corpo de sacerdotes, um corpo redimido, um corpo de homens e mulheres, jovens e crianças, que todos eles estão mortos em seus delitos e pecados e foram ressuscitados na ressurreição de Cristo e unidos em um só corpo, onde o Espírito habita, e desse corpo manifesta a verdadeira adoração a Deus. Cristo dobra os seus joelhos por causa de reconciliação. E agora a gente está com o apóstolo Paulo. E o que é que o apóstolo Paulo vai fazer? Por esta causa eu também dobro meus joelhos. Que causa? Que vocês gentios e vocês judeus amem-se uns aos outros. Aprendam a viver na unidade do corpo de Cristo. Aprendam a ser igreja e manifestar essa igreja amando uns aos outros, deixando de lado todas as diferenças. Por esta causa eu dobro meus joelhos. Por esta causa em que eu prego e anuncio e vivo a minha vida, porque eu sou judeu e amo vocês gentios e amo o meu ministério de proclamar que vocês também podem ser um comigo em Cristo Jesus. Eu amo e sou disposto a morrer por isso, e estou preso por causa disso, para que vocês também possam viver esse evangelho, não é evangelho pirata, não é evangelho falsificado, mas um evangelho da verdade, um evangelho que une homens e mulheres em um só corpo para adorar a Deus. E aqui esse ponto é importante para nós. Cristo dobra os seus joelhos para que a reconciliação aconteça. O apóstolo Paulo ora de joelhos, ele dobra por causa disso. Dobra os seus joelhos para que haja reconciliação na igreja e a igreja viva em unidade, como Cristo determinou que ela vivesse. A pergunta é: o que me faz dobrar os joelhos? Pelo que realmente me faz dobrar os joelhos? E essa pergunta vai dizer muito a respeito do que eu conheço de Cristo, a respeito de como eu vejo essa igreja, de como eu compartilho esse evangelho e caminho nesse evangelho com o meu irmão. O quanto eu amo a minha igreja. Eu não estou falando deste templo, irmão, estou falando do teu irmão que está do teu lado, na tua frente, eu atrás de você. O quanto eu amo esse Cristo, o quanto eu amo o corpo de Cristo, e que me faz dobrar os joelhos pela mesma razão que Paulo dobrou, e que Cristo dobrou, e que todos os apóstolos dobraram, por causa de unidade, amados. E quando eu falo dobrar os joelhos, é apenas um simbolismo, irmão. Porque talvez muitos de nós aqui, talvez tenha alguns de nós aqui, que sejam impossibilidade de dobrar os joelhos. Que por alguma razão, se dobrar os joelhos, não se levantam. Com tantas dores, com tantas dificuldades. O dobrar os joelhos é um simbolismo de nossa submissão a Deus, de nossa súplica a Deus. Um judeu, quando ele dobrava o joelho ou se prostrava, é porque alguma coisa era tão forte que era incapaz dele mesmo resolver. E por isso ele clamava a um Deus e se entregava completamente a Deus, que Deus, por misericórdia, pudesse dar a ele o que ele não poderia de forma alguma conceder. Por isso a sua súplica de joelhos, por isso a sua posição de joelhos era uma representação extrema de sua submissão e de sua total dependência de Deus. E de que não haveria forças algumas nele mesmo, ou qualquer recurso que ele pudesse conseguir para resolver o problema que estava enfrentando. Por isso ele dobrava os seus joelhos ou se prostrava diante de Deus. Isso me faz lembrar da guerra em que Josafá vai travar, e o exército é enorme contra ele, vem para destruir Jerusalém, e então ele proclama um jejum, e ele se entrega em jejum, e ele se prostra diante de Deus, e a oração dele disse: Senhor,
Nós não temos força para lutar contra essa multidão que vem contra nós. Não temos força nenhuma. Mas uma coisa eu faço: nossos olhos estão postos em Ti. O resultado disso é que Deus dá a vitória a Josafá sem que ele levante uma só espada. Um anjo desce no arraial e mata 185.000 assírios numa só noite. Acabou a guerra. Quando eles vão para lá, eles só encontram gente morta e despojos. Os despojos que aquele exército estava lá, aí os seus suprimentos. Não tinha mais nada nem ninguém, e eles arrastam todo aquele suprimento para Jerusalém. A sua oração representa exatamente isso: de joelho prostrado, e diz: nossos olhos estão postos em Ti. Força? Não temos. O inimigo que vem contra nós é impossível de vencer. Mas os nossos olhos estão postos diante de Ti. Então, o dobrar de joelhos, amados, é uma representação clara e verdadeira de que nós precisamos do Senhor. E somente dEle. Quando o apóstolo Paulo ele diz isso, ele volta para o seu texto, para que verdadeiramente ele diz: eu estou dobrando meu joelho diante do Pai. Ele não fala diante de Deus, mas diante do Pai, de quem toma todo o nome, toda a família, tanto no céu quanto na terra. Ele está dizendo que o Pai não é só meu, é de vocês gentios, é de vocês judeus, e não somente das pessoas aqui da terra, mas também dos céus, anjos, toda a criação, irmão, toda a criação. Deus é Pai de todo ser, é Ele que criou todas as coisas, Ele é o Pai. E todos os anjos, inclusive os anjos de Deus, quando lutando contra Satanás, disse: o Senhor te repreenda. Ele usou o nome do Senhor para repreender Satanás. Faz parte da família de Deus. E então ele diz exatamente: para que segundo a riqueza da sua glória. A sua oração, que ele vai trazer um pedido a Deus, ele vai fazer esse pedido, e antes que ele faça esse pedido, o apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso: antes que eu te faça o meu pedido, eu quero que quando o Senhor vier a fazer, se o Senhor puder fazer isso, faça segundo a riqueza da sua glória. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? É que quando ele faz essa oração, sabendo que Deus é tão poderoso, ele quer que Deus responda segundo o caráter glorioso de Deus. Quando ele diz a riqueza da sua glória, glória significa o atributo, o somatório de todos os atributos gloriosos que há no caráter de Deus. E todos esses atributos gloriosos: verdade, eternidade, onisciência, onipotência, mansidão, domínio, poder, tudo que há de glorioso no caráter de Deus, que Deus responda a sua oração conforme o seu caráter glorioso, de maneira que a resposta que Deus der seja gloriosa e seja vista e percebida para todos, que só Deus é que pode dar esse tipo de resposta. Por isso ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória, que quando a gente ore antes de pedir, que Deus responda segundo o seu caráter, e não segundo aquilo que eu estou pensando, nem segundo aquilo que você faz, mas segundo a glorioso ser dele, para que essa resposta reflita o caráter glorioso de Deus. E então, agora, com esse apelo que ele pede, que Deus responda dessa forma, ele faz o seu pedido e diz: vos conceda a cada um de vocês, irmãos de Éfeso, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. O que o apóstolo Paulo ele pede nessa oração era que Deus conceda um poder, e esse poder venha por meio do seu Espírito, e esse poder atue no teu interior, transforme a tua vida. Essa é a segunda oração de apóstolo Paulo. Na primeira oração, no capítulo de número 1, o apóstolo Paulo ele ora a Deus e pede que Deus conceda que eles compreendam o poder de Deus.
nessa segunda oração, depois dele falar sobre todo o mistério do Evangelho, ele pede que Deus agora não faça eles compreenderem, mas que exerça sobre eles e atue sobre eles esse poder, e esse poder atua no teu coração, na tua vida, no teu interior, para que você possa ser aquilo que Deus está querendo, aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, para que vocês possam testemunhar, anunciar, verdadeiramente proclamar este mundo, e para gerações futuras, e até do porvir, testemunhando a principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está pedindo é que Deus agora, pelo teu Espírito, dá poder a este povo, de poder se amar, de olhar para o meu irmão e não virar a cara para ele, de olhar para o meu irmão e olhar para ele e não pensar que ele está pensando mal sobre mim. Você já parou para pensar que são esses os pensamentos que passam no teu coração e no meu coração? Porque muitas vezes a gente está mal e a gente pensa que os homens estão olhando atravessado para nós, é que os homens não gostam da gente, é que eu não me sinto confortável na igreja. Você já parou para pensar que esses são pensamentos das trevas, da tua natureza pecaminosa, daquele que não foi perdoado, porque olha para a mulher pecadora que entra naquele lugar que ela não foi convidada, e Jesus estava jantando com um fariseu, ela se joga no meio deles, debaixo, se prostra aos pés de Jesus, e o fariseu olhava para Jesus, olhava para ela, e olha, tocando nos pés dele, ele abominava essa cena. E ele disse com desprezo no seu coração: se esse homem que eu convidei, que está sentado à minha mesa, que eu dei um lugar de honra para ele, deixa uma pecadora tocar nos seus pés, esse tipo de mulherzinha, esse homem nunca é profeta, nunca foi profeta. Então Cristo faz um grande discurso e coloca uma graça maravilhosa, e propõe sua parábola, que eu acho uma das mais bonitas do Evangelho. Tenho uma pergunta para te fazer, Simão. E ele, com toda a empáfia: diga, mestre, nós somos do mesmo nível, eu posso te responder. Pois diga. Havia um grande homem, um grande rei, e 2 de seus servos lhe deviam. Um devia 10 denários, 100 denários, e outros 10.000 talentos. E ele resolveu colocar os 2 na prisão até que pagassem. Mas todos os 2 suplicaram e pediram misericórdia, e aquele rei tão longânimo fez assim com eles: tudo bem, eu perdoo a tua dívida e perdoo também a tua dívida. Vão em paz, vocês não me devem mais nada. Minha pergunta, Simão, é: qual dos 2 vai amar mais aquele rei? Simão, ele viu que o negócio não era tão fácil, embora a resposta fosse fácil e lógica. Ele sabia que haveria um desdobramento, e por isso ele tateou. Então disse: eu acho que deve ser aquele que foi muito perdoado, que tinha dívida maior. E então Jesus disse: respondeste com absoluta verdade. Está vendo esta mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os pés. Desde que ela chegou aqui, ela não cansa de lavar os meus pés com as suas lágrimas e enxugar os meus pés com os seus cabelos. Quando eu cheguei aqui, tu não me deste um ósculo, mas esta mulher, desde que ela chegou aqui, ela tem beijado os meus pés e derramou óleo, azeite sobre os meus pés, me perfumando. Por isso eu te digo, Simão, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque quem aqui muito se perdoa, muito ama. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. O que ele está querendo dizer? É que o fariseu que está diante dele nunca foi perdoado. E como ele não é perdoado, ele não demonstra nenhum tipo de amor e honra para aquele que ele convidou para estar aí. Daí a razão porque ele não lava os pés, não os enxuga, não dá o beijo, apenas coloca ele como se ele fosse igual ao Cristo. E a razão é:
Se todos os pecados merecem a morte, por que a gente julga os pecados dos outros em vez de julgar os nossos? Por que a gente não percebe que a cruz veio só para mim, veio só por você? Porque aquele quem você talvez esteja julgando nunca tenha sido salvo. A cruz não adiantou nada para ele, porque ele nunca amou. Nunca amou. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se o Espírito de Deus não nos der um poder maravilhoso e glorioso, capaz de levar o meu coração a perdoar o meu irmão e retirar todos os obstáculos, todos os empecilhos, todos os conceitos e preconceitos que eu possa ter de uma pessoa, se a cruz não for capaz de derrubar essa parede, irmão, eu nunca nasci de novo. Porque Cristo morreu na cruz e derrubou a parede de inimizade entre judeus e gentios, a maior de todas as inimizades nessa face da terra, assim como daquele povo que brigava uns com os outros, até que eles descobriram que o Cristo foi enviado como Filho de Deus para reconciliar o mundo com o Senhor, e não somente o mundo com o Senhor, irmãos com irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo disse: tem de haver um poder muito grande, porque se não houver o teu poder, não basta só eles compreenderem que tu tens esse poder, é necessário que eles recebam esse poder. Haja Espírito Santo no coração deles para andarem unidos, porque como alguém pode andar junto se não se perdoarem? Se não houver perdão, como vai haver reconciliação? O poder de Deus opera no nosso interior, no nosso coração, no nosso ser, para destruir todo tipo de indiferença, inimizade e hostilidade que nós produzimos sem muito esforço, irmão. Não precisa de muito esforço para odiar o meu irmão. Não precisa de muito esforço para você odiar o seu irmão. E te digo, odiar é essa palavra sim, porque todo aquele que pensa alguma coisa contra o seu irmão, no seu coração já o matou. E isso são as palavras de Cristo. E foi para isso que ele morreu. Como agora um Cristo que une um povo só, todos diferentes, com todos os tipos de pecado, com todo o seu background, que a gente pode dizer, crescendo de todos os tipos de lares, com todos os tipos de distorções e pecados nas suas vidas, Deus coloca todos juntos num só lugar. Como eles podem se amar se o Cristo não operar no coração deles? Se eles não perceberem que eles são, como disse o apóstolo Paulo, o maior dos pecadores. Quando algum irmão pecar contra você, diga a você: eu sou o maior dos pecadores, os meus pecados são muito maiores que os teus. O que tu fizeste contra mim, eu fiz muito mais contra Deus, e Deus me perdoou. Eu também te perdoo, meu irmão. Sigamos. Eu te dou a outra face. Porque se você não é capaz de fazer isso, você não é dele. Quero te dizer com todas essas palavras: você não é dele. Porque João é ele que diz que todo aquele que é nascido de Deus ama a Deus e ama o seu irmão. Ama todo aquele que é nascido também de Deus. Porque Deus é amor. E se eu não ando em amor, eu ando em trevas. E eu não sei para onde vai, porque as trevas o cegaram. Está sem rumo. Por isso, o apóstolo ele tem que orar, não só no capítulo 1, para eles compreenderem agora, para eles receberem esse poder. E aí eles vão dizer exatamente isso. Por que isso vai acontecer, Abraão? O que ele está querendo com essa oração para que Deus trabalhe no coração deles, desse povo? Ele vai dizer o resultado pelo qual Deus opera no coração das pessoas. E o verso 17 é claro, e ele diz: e assim, e somente assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Como é que Cristo vai viver no meu coração?
Porque eu disse, eu aceito Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Não, ei, acorda, não é assim que o negócio funciona. Isso é o primeiro passo que Deus te insere no corpo de Cristo. E agora você tem que desenvolver essa sua salvação com temor e tremor. E a forma como Deus vai desenvolver a nossa salvação é colocando a gente verdadeiramente em contato, em comunhão uns com os outros. E nessa comunhão em que eu devo expressar esse amor, e eu devo ser enraizado e fundamentado. Ele usa duas linguagens muito claras para o povo: uma linguagem de agricultor e uma linguagem de engenheiro ou arquiteto. Tudo isso para dizer uma única coisa só: se eu não me aliançar com o meu irmão em amor, de forma alguma Cristo habitará no meu coração pela fé. E não importa o quanto eu grite que Cristo está em mim, mas se eu não estou com os irmãos, se eu não estou em comunhão com a igreja, Ele não está. Por isso ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E então, e somente então, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando eu estou alicerçado e fundamentado no amor de Deus, que é a fonte de todo o amor, para o qual eu posso manifestar esse amor para com meus irmãos, quando eu ajo dessa maneira, Cristo habita em mim, e então agora eu compreendo o amor de Deus, mas eu não o compreendo sozinho, eu compreendo com todos os santos. Ou seja, a revelação que Deus dá do seu amor, da sua glória e da sua bondade para comigo, não é somente para comigo, era para com toda a igreja. Por isso, quando eu compreendo com todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O resultado final é que quando a gente ama uns aos outros, irmãos, a gente é cheio do Espírito. Se você não ama o seu irmão, se você não se esforça para andar em unidade, esqueça, você nunca será cheio do Espírito. Pois o resultado final de todos é para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essas palavras confirmam as palavras do salmista ou de Moisés, no Salmo de número 133. Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão, que escorre para sua barba e escorre para todas as suas vestes. Ou é como o orvalho que desce do monte Sião e rega toda a face dessa terra. Ali o Senhor determina a bênção e a vida para sempre. Onde está a bênção e a vida? Arão, o corpo sacerdotal, é um símbolo da igreja, em que o Espírito é derramado sobre a cabeça, que é Cristo, e derrama-se sobre todo o corpo de Cristo, ou seja, sobre toda a igreja. A plenitude da igreja é recebida pelo cabeça, e da cabeça vem para toda a igreja, uma igreja que não é dividida, irmãos, mas é uma só, mostrada e revelada em muitos membros, mas esses membros são somente um. E quando a gente vive em vidas separadas, indiferentes, totalmente alheios, irmãos, jamais seremos tomados da plenitude de Deus. E como disse Moisés, é nessa unidade que Deus derrama e determina a vida e a bênção. É por causa disso ser tão forte, irmãos. E porque é tão forte, tem de levar nossos joelhos a se dobrarem, o nosso coração se enternecer. E toda vez que você ver algum irmão, de mal um com o outro, não passa batido. Dobra seu joelho e chora para que eles se reconciliem. Qualquer irmão. Porque isso é completa derrota, isso não é a igreja de Cristo. Como Cristo vai anunciar que Ele resgatou um homem e que fez desse homem uma unidade com Ele, com Deus, e fez essa unidade entre eles, e eles estão divididos, eles estão separados. Isso não é igreja.
Isso não manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele encerra sua oração dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Depois que ele pede que o Espírito habite com poder e transforme o coração dessas pessoas. Por quê? Porque a gente sabe, irmão, pelas Escrituras Sagradas que, como disse Salomão nos seus provérbios, é mais fácil um homem conquistar uma cidade, uma fortaleza, do que se reconciliar com seu irmão. Uma cidade, uma fortaleza, cercada por muros e baluartes. Um exército tem uma dificuldade enorme de entrar e conseguir vencer. E Salomão diz: é mais fácil você entrar nessa fortaleza e vencer essa batalha, do que você trazer o seu irmão para junto de ti novamente. E como a gente faz isso? A gente não faz. Deus faz. A gente clama para que Deus opere o poder, para que eu seja capaz de perdoar e seja capaz de pedir perdão, até quando eu não sou o agressor, eu sou a vítima. Eu ainda assim, Deus clama: vai e pede perdão. Mas eu não fui que fiz o mal, foi Ele. Vai e pede perdão, porque foi isso que o nosso Cristo nos ensinou. Portanto, quando o apóstolo Paulo disse: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu estou pedindo e eu pensando, conforme o seu poder que opera em nós, Ele está apontando para a sua gloriosa riqueza. Revela o teu caráter, Deus. Revela o teu caráter ao reconciliar irmão com irmão. Revela o teu caráter ao reconciliar esposo e esposa, pais e filhos, amigos e amigos, amigos e inimigos. Reconcilia, revela esse teu caráter glorioso, gracioso e misericordioso. Revela isso. Mostra que tu é Deus na vida deles. E como tu és Deus glorioso, assim tu transformaste o teu povo. E então ele encerra sabendo que Deus, Ele é capaz de fazer isso. E só Deus é capaz de fazer isso. Ele diz no verso 21, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O que o apóstolo Paulo ele está dizendo é: disse, Deus, seja a ti a glória, mas em um lugar, na igreja e em Cristo. E isso por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Se você quiser glorificar a Deus, glorifique a Deus na igreja, revelando e demonstrando o teu amor uns para com os outros, como Cristo falou. Lhes dou um novo mandamento: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o nosso mandamento. Não é o mandamento de eu amar o meu próximo do jeito que eu quero, da forma como eu quero, não. Tu vai ter que amar como eu quero, como eu te amei. Assim tu tem que amar o teu irmão. Por isso ele disse, e falei no início da nossa liturgia, quando Cristo ressuscitou: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A quem vocês perdoarem o pecado, será perdoado. E a quem vocês retiverem o perdão dos pecados, esse perdão será retido. Que Deus em Cristo possa nos conduzir e possa trabalhar no nosso coração, e possamos dobrar os joelhos por aquilo que Ele mesmo dobrou: a angústia de ver um homem separado de Deus e um homem brigado com seu irmão. Que Deus nos dê um coração, porque Ele já nos deu um ministério de reconciliação, e que possamos usar isso para a sua glória e o seu louvor. Incline sua cabeça, oremos ao Senhor.